Olá, pessoal, boa tarde. Vamos esperar alguns minutinhos aqui só para a gente ter a entrada aqui de mais pessoas, tá bom? Daqui a pouco a gente inicia. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui, né, para não tomar o tempo de todo mundo, né? Todo mundo tem aqui a agenda marcada e tudo mais. E aí as pessoas que foram entrando vão acompanhando durante a reunião. Bom, boa tarde. Sou o Vitor Bento aqui do time de Service Delivery, coordenador do time de Service Delivery na Argo. E hoje a gente convidou vocês aí, né? E primeiramente agradecer pela participação de todos, vocês para esse webinar do Argo Academy, né? Então, muitos de vocês já devem ter visto, né, nas nossas comunicações recentes e também devem conhecer aí de longa data o Argo Academy. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que um webinar do Argo Academy nesse momento, né? Então, o objetivo e o intuito aqui é a gente mostrar e apresentar para vocês a reestruturação que a gente está fazendo com relação a essa plataforma de treinamento e de base de conhecimento aqui na Argo. Né? Então, a gente vai aqui, depois dessa pequena introdução, apresentar a plataforma, né, tanto no sentido de usabilidade dela, quanto no formato do conteúdo que a gente está gerando para vocês, e essa é a inovação, né? Então, o objetivo e o intuito é impactar não somente aquele usuário que presta um suporte, que faz uma implementação, que é a parte técnica em si, mas também impactar o usuário que é o vendedor, o executivo de relacionamento. Então, o vendedor que precisa conhecer a plataforma para fazer uma prospecção adequada, para que tenha conhecimento da ferramenta para apresentar ali para um cliente em prospecção, para o executivo de relacionamento que está no dia a dia para fazer uma triagem antes de enviar para o suporte interno, tanto da agência quanto do Argo, ter um conhecimento ali necessário para poder responder e tirar uma dúvida de um cliente. A gente sabe o quão diferente é quando o cliente se sente seguro e vê que a pessoa tem conhecimento sobre a ferramenta, a plataforma, uma funcionalidade, uma configuração. Então, o objetivo dessa reestruturação é exatamente isso, a gente atingir todos os públicos criando esse conteúdo que hoje ele está muito mais didático, muito mais educativo, né? A gente remodelou toda a forma de gerar o conteúdo através de
trilhas de conhecimento. Então, é literalmente um passo a passo da ferramenta para que todos possam acompanhar desde o início até uma configuração mais complexa da ferramenta. Claro, a gente ainda está em fase de reestruturação. Como todos sabem, a Argo possui milhares de configurações, funcionalidades, políticas, etc. E aí um dos motivos também desse Argo Academy e desse webinar é puxar vocês para ajudar nessa construção. Então a gente tem tudo mapeado, né? A gente já está produzindo todos os conteúdos, mas a gente também quer ouvir vocês. Então, a gente quer que vocês ajudem, que vocês tragam sugestões de conteúdo, ou seja, a gente quer entender qual é a principal dor de vocês para a gente criar o conteúdo e falar, olha, você pode consumir e isso vai te ajudar pontualmente no seu dia a dia. Então, é muito importante que a gente escute e que vocês tragam para a gente, né, todas essas ideias, sugestões de como que a gente pode criar esse conteúdo, qual que é o melhor formato, e aí, consequentemente, ajudar vocês em todos esses aspectos que eu mencionei. A gente vai trazer aqui, a Vivian, que faz parte aqui do nosso time de Service Delivery, ela vai apresentar para vocês como que utiliza a ferramenta, então desde o momento de logar até o consumo da trilha em si, tá? E aí depois a gente vai abrir um pouquinho para vocês aqui através do chat, para vocês tirarem dúvidas, para vocês trazerem sugestões. A gente vai fazer pesquisa de satisfação posteriormente e, consequentemente, a gente tem um canal aberto aí, como vocês sabem, tanto através do executivo de relacionamento, quanto propriamente aqui é o canal do Argo Academy, que a gente vai disponibilizar para vocês, para trazer sugestões, indicar ali possíveis sugestões de trilhas, de funcionalidade que vai ajudar vocês no dia a dia. Então, Vivi, fique à vontade para você iniciar, tá, a apresentação, e aí eu vou acompanhando aqui o chat. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou puxando aqui com a Vivian, e no final também a gente passa por algumas dúvidas que a gente pode sanar aí durante o processo para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde, tudo bem, gente? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos nesse encontro, tá? Eu sou a Vivian Lucena, faço parte do time de Service Delivery e atualmente eu estou responsável pela reestruturação do Argo Academy, tá? Então, como o Victor colocou, esse encontro aqui é justamente para que a gente possa demonstrar aí na prática essa reestruturação, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa iniciar essa jornada aí. Bom, então aqui, ó, bem-vindo à plataforma de treinamento Argo Academy, tá? Então, aqui, qual é o primeiro passo, né? Primeiro passo, como que o usuário tem acesso à plataforma, né? Como que ele vai ter acesso ao Argo Academy? Bom, a Argo Academy, para o usuário ter acesso, ele vai enviar um e-mail, tá? Ele envia um e-mail para o argoacademy@useargo.com. O que é importante nesse e-mail que tem ali o e-mail do usuário, o nome completo, informe também qual é a agência. Se for uma corporação que possui licença direta, também é importante que a gente tenha essa informação. O nosso prazo de SLA ali para liberar, né, para fazer o cadastro do usuário é de até 7 dias, tá? Esse é o prazo, geralmente a gente cadastra em menos tempo, tá bem? Bom, uma vez o usuário liberado, né, uma vez feita a liberação desse usuário, qual que é o próximo passo? O usuário ele vai receber um e-mail, conforme esse que eu estou demonstrando, tá? O título do e-mail, ele vem como Twigo Instruções de Confirmação. Nesse e-mail vai ter um link para acessar o ambiente. Além do link, vai ter também o login do usuário, que é o próprio e-mail, tá? É um ponto importante. E uma senha, que é uma senha provisória, tá bem? Então, é importante aí se atentarem a esse título do e-mail, tá? Bom, então agora a gente vai conhecer na prática como que está ficando aí o Argo Academy, tá? Então, eu vou compartilhar aqui essa outra janela e vou me logar aqui com o usuário que eu tenho, que é um usuário que a gente criou aqui justamente para demonstrar aqui para vocês a plataforma. Bom, então eu vou acessar aqui. Bom, feito o acesso, vocês vão perceber que o direcionamento que vai ser feito aqui é direto para a aba Minhas Trilhas, tá?
Nesse exemplo aqui, o usuário que eu estou usando é um usuário que ainda não iniciou nenhuma trilha, ainda não se inscreveu em nenhum conteúdo, tá? Por isso que aparece aqui em branco. O que eu recomendo para vocês? Primeiro passo, se possível, já altera a senha que vocês receberam no e-mail, por questão de segurança. Então, clica aqui no ícone de aluno, tem o ícone aqui, ó, editar, e lá no final da tela, vocês vão encontrar aqui, ó, a opção de alterar a senha. Então, basta informar a senha que vocês receberam por e-mail, informar uma nova senha, confirmar essa senha e salvar, tá? Então, esse é a primeira sugestão que eu dou aí para vocês, quando vocês acessarem aí o Argo Academy, tá? Bom, e aí, como eu mencionei, ele vai direcionar aqui para a aba Minhas Trilhas. Como é um usuário que ainda não iniciou nenhuma trilha, bom, eu vou vir aqui no ícone Play, tá? Nesse ícone Play é onde o usuário vai ter a visibilidade de todos os conteúdos, tá? Como o Vitor colocou, a criação, a elaboração dos conteúdos está sendo feita de forma gradativa, tá? Até porque a gente tem aí o sistema bem amplo, enfim, então a gente tem tanta a parte de Travel, Expense, a parte do MyArgo, então conforme a gente for atualizando os conteúdos, a gente vai fazendo as substituições, tá? Bom, mas aqui vocês podem fazer o seguinte, lá no final da tela aqui, a gente tem uma categoria, que é uma categoria que a gente criou aqui, que é a Trilhas. Nessa categoria Trilhas, vocês vão encontrar todos os conteúdos novos, né? Então, aqui, a gente tem 4 trilhas atualmente, que são conteúdos novos aí. E aqui, por exemplo, a trilha Primeira Jornada na Argo, né? Caso o usuário tenha interesse em fazer essa trilha e tenha dúvida do que vai conter dessa trilha, né? De qual conteúdo tem nessa trilha, é só ele clicar sobre a trilha desejada. E aqui, ó, em detalhes, tem aqui uma descrição sobre a trilha. Além da descrição, ele tem aqui, ó, o que você aprenderá. Então, ele vai trazer aqui desde o perfil administrador, como extrair mapa, configurações básicas do ambiente da agência, cadastro de usuário da agência. E também aqui, ó, a gente tem uma lista extensa aqui das configurações obrigatórias para cliente corporativo, tá? Além também de ter ali conteúdos voltados ali para as principais políticas, que são as políticas básicas, né? Que são as políticas que a gente indica como boa prática, tá? Então, basta o usuário clicar na trilha e ele consegue ver ali os detalhes, né? O que vai conter cada trilha. Bom, para essa demonstração, a gente vai fazer essa trilha aqui, ó. Trilha Cadastro de Empresa Cliente Corporativo, tá? Antes de eu iniciar essa trilha, só uma outra observação aqui. Vocês também podem filtrar. Ah, eu quero visualizar só os conteúdos que são novos, né? Eu posso vir aqui, filtrar por trilhas, né? Porque a gente está usando ali, categorizando todo o conteúdo que a gente está criando, são trilhas de conhecimento, tá? Então, aqui, ó, ao clicar em trilhas, eu tenho aqui as trilhas que estão divulgadas ali para vocês, ok? Bom, então, aqui eu vou clicar na opção de cadastro de empresa, cliente corporativo. Essa é uma trilha que é uma trilha mais simples, é um cadastro mais simples de ser feito. Então, a gente escolheu essa trilha para a gente demonstrar aqui, até pelo tempo que a gente tem aqui com vocês também, tá bem? Então, eu vou clicar aqui na trilha. Bom, cliquei na trilha, ele vai trazer aqui os detalhes da trilha. E também eu tenho aqui a opção inscreva-se. Então, eu vou clicar aqui na opção inscreva-se. E a partir do momento que eu clico aqui, ele já me direciona aqui para a trilha de fato, né? Para que eu possa iniciar. Vamos aprender como configurar as unidades de negócio do cliente corporativo. Bom, aqui o que acontece? Os conteúdos que a gente está criando possuem áudio, tá? Então, vocês vão perceber que todo o conteúdo que a gente está criando é com áudio. E aí fica a critério do usuário seguir, né, com a visibilidade desse conteúdo com o áudio. Se ele não quiser ouvir o áudio, aqui é só inativar aqui o áudio nesse ícone aqui, ó. Que aí o conteúdo, né, ele vai dar continuidade ali ao conteúdo sem o áudio. Então, fica a critério do usuário seguir ou não com o conteúdo com áudio, ok? Bom, e aqui também uma observação que é importante. Todos os conteúdos eles estão sendo criados de maneira interativa, então vocês vão interagindo
no conteúdo. Então, aqui para eu iniciar essa trilha, eu vou clicar aqui ó, em começar e ele vai avançando. Então, aqui ele vai me trazer aqui um ponto importante sobre o que é o cadastro de empresa, para que é utilizado, né? No caso aqui, cadastro de empresa é utilizado ali para uma empresa, uma corporação que tem mais de um CNPJ, né? Então é importante que o usuário, na hora de criar uma solicitação, ele indique qual é a unidade para ficar alocado naquela solicitação a unidade correta, ok? E aqui a gente vai avançando. Assim como eu avanço, eu também posso voltar. Então, vocês têm o ícone aqui de regressar e o ícone de próximo, para que vocês possam ir avançando aqui e passando por todas as etapas. Então, aqui ele está mencionando a necessidade de clicar no menu principal, na opção de cadastros básicos, empresa. Bom, aqui ele indica que o usuário clique no novo, para que ele possa criar ali o cadastro da empresa. Informa aqui qual que é o campo obrigatório, né? Ou seja, os demais são opcionais. O único campo obrigatório é o cadastro de empresa. Além disso, um ponto importante também na criação desses conteúdos, a gente está tentando trazer mais rico detalhes, né? Então, de cada campo. Então, se vocês perceberem aqui, a gente está explicando cada campo para vocês, né? Cadastro de empresa, o que é o campo obriga ao projeto, código de integração, código de referência, código aqui, cadastro de ata, estar. Então, a gente passa por cada campo, ou seja, a ideia é que a gente traga ali para vocês uma base de conhecimento mais detalhada, tá? Bom, feito isso, ó, basta preencher o campo que é obrigatório e clicar em salvar e a empresa está cadastrada, né? E aí eu dou aqui próximo e ele vai me trazer aqui a opção, né? Ó, viu como é fácil realizar o cadastro de empresa e eu já posso ir para a segunda aqui atividade. Perceba que essa segunda atividade aqui, que está relacionada à política empresa de custo, ela tem um cadeado, né? Ou seja, eu tenho que marcar aqui a opção marcar como concluído para que o sistema libere o próximo conteúdo, ok? Então, vou clicar aqui. Nesse próximo conteúdo, o sistema está, a gente, né, Nessa etapa, dizendo iremos aqui sobre conhecer a a política. necessidade da política de empresa de custo, que é uma política que é necessária que seja habilitada, ou seja, além do cadastro da empresa, é necessário que a política de empresa de custo ali seja liberada para que justamente o usuário tenha esse campo aqui, ó, na hora que ele for criar uma solicitação. Então, aqui a gente também passa pela política de empresa de custo, também estamos mencionando ali que caso o usuário tenha essa informação no cadastro dele, esse campo já pode vir preenchido automaticamente. E por último, a gente entra aqui na última atividade, que é como inativar uma empresa. Então, a ideia é a gente passar por todos os pontos, tá? Então, desde a criação, quais são as políticas principais relacionadas ali ao cadastro de empresa, como inativa uma empresa. Além disso, a gente também disponibilizou aqui um questionário, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bem? Antes de eu avançar para a próxima atividade, aqui vocês vão perceber que em alguns conteúdos ele vai ter um botão aqui, ó, no caso de dúvidas, acesse nosso wiki. Então, se a gente já tiver esse conteúdo na nossa wiki, a gente também vai disponibilizar o link aqui para que vocês sejam direcionados aqui para o wiki, onde vai trazer justamente ali o que foi abordado naquele conteúdo, ok? Bom, então vou prosseguir aqui, marcar como concluído essa segunda atividade para ir para a próxima, que é como inativar uma empresa. Então, aqui eu tenho o passo a passo aqui também de como inativar uma empresa. Aprenda como inativar uma empresa. Aprenda. Bom, vamos prosseguir aqui com o processo de inativação da empresa. Pode mudar aqui. Só um momento.
E aí, pessoal, só complementando um pouquinho do que a Vivian comentou, né, até o momento, o intuito aqui, obviamente, não é mostrar para vocês como que cria uma empresa, tá? É isso vocês vão ver durante a utilização aí do Argo Academy, mas o intuito é mostrar para vocês como que a gente está disponibilizando esse conteúdo. Então, vocês puderam ver aí que literalmente é um passo a passo, né? Então, diferente dos conteúdos que tínhamos anteriormente, onde eram gravações, né, e acabava ficando um pouco mais difícil de a compreensão, talvez, até de voltar, de entender. A gente literalmente fez um passo a passo, mostrando cada campo, né, e dizendo para que serve. Claro que nem toda informação, nem todo campo serve para todos os clientes, ou para a mesma agência, ou para o mesmo viés que a pessoa tá olhando. Então, talvez um usuário ali que é vendedor não tem o porquê saber o que significa ali o código de integração, tá? Mas é importante só salientar que a gente está explicando de fato, e aí é o que eu mencionei do conteúdo didático e educativo, explicando para que serve cada campo. A gente entende que há muitas vezes oscilação de pessoas ali, né? Tanto no suporte, quanto na implementação, quanto vendas. Então, a gente quer que tanto a Wiki quanto a Arrow Academy sirva como uma base de conhecimentos, para que sempre que tiver um colaborador novo ou alguém que queira conhecer a ferramenta, possa usufruir e utilizar como base de conhecimento, como aprendizado de fato, sem que vocês tenham que, preciso ligar na Argo para entender, preciso fazer uma reunião com a Argo, ou com a agência, ou com o suporte da agência, falando de cliente final, justamente para que possa ver esse conteúdo, entender e já usufruir. Então, é literalmente um passo a passo, é um cronograma bem específico, né? A gente não está pulando etapa. Então, quando a gente fala de criação de empresa, a gente vai literalmente desde o início, qual que é o primeiro passo, até o último passo, a gente não pula etapa. Então, é importante só salientar isso, que é um conteúdo bem educativo, realmente como um passo a passo para vocês, tá? Obrigada, Victor. Bom, dando continuidade para o questionário, então vou finalizar aqui a etapa de inativação da empresa para que a gente possa seguir aqui para o questionário para que eu possa mostrar para vocês. Então, vou marcar aqui como concluído e ele já libera aqui a quarta atividade, que é o questionário, tá? O questionário aqui, como vocês podem observar, ele vai trazer aqui a quantidade de questões que tem o conteúdo, o mínimo de acerto, né? E a quantidade de tentativas também para esse conteúdo, tá bem? Então, vou clicar aqui em iniciar, para que a gente possa aqui seguir com o questionário. E vou finalizar. Bom, ao finalizar o questionário, ele pergunta aqui, né, se eu quero tentar novamente ou se eu quero ver o resultado aqui do questionário, né? Então, eu tenho essa visibilidade também como usuário. E aí, eu vou clicar aqui, ó, em próximo conteúdo. Esse próximo conteúdo é uma pesquisa que a gente incluiu, né, nos conteúdos que a gente está criando, justamente para que a gente possa aí colher feedback de vocês. Vocês que são usuários aí, que estão no dia a dia ali atendendo o cliente comercialmente, o executivo de conta, o pessoal do suporte, quem faz ali a implantação, né? Então, essa pesquisa é justamente para que a gente possa entender ali as dores de vocês, quais são as necessidades. Então, aqui são 6 perguntas que a gente disponibilizou aqui, tá? Essas 6 perguntas, então, aqui vai perguntar como foi a experiência no caso dessa trilha, né? Então, aqui o usuário, ele tem a opção aqui de marcar aqui uma das alternativas e também fazer um comentário, tá? Aqui, como que você avalia a plataforma, né? Então, a usabilidade da plataforma, enfim, se é fácil, né? Bom, a terceira pergunta que está perguntando se o usuário teve alguma dificuldade técnica, né? É importante a gente saber também, né, se o usuário teve alguma dificuldade para se logar na hora de acessar algum conteúdo. Então, aqui acaba sendo uma pergunta que está como obrigatória, tá? Então, é importante que a gente tenha esse feedback de vocês. Aqui, o que pode ser melhorado na plataforma, né? Então, se vocês tiverem sugestões
do que a gente pode melhorar, conteúdos também. Ah, Vivian, a gente aqui necessita de um conteúdo de orçamento, né? Então, ok, colocar aqui orçamento, né? Então, sugiro que vocês usem aí essa pesquisa justamente para que a gente possa colher esses feedbacks aí, possa melhorar aí na criação desses conteúdos, né? Aqui, se você recomendaria a plataforma para algum colega. E aqui eu finalizo o questionário. Ó, então, finalizei, encerrar. Então, ele traz aqui, ó, parabéns, conteúdo concluído, né? E ele dá a opção de voltar para o play. E aí, como eu concluí aqui, ele vai me disponibilizar o certificado desse conteúdo, tá bem? Eu vou só atualizar aqui, vou dar um F5 para atualizar. E ele já vai disponibilizar o certificado para o usuário. Ele gera aqui um indicativo, ó, que o certificado foi emitido, tá? E aí o usuário ele já tem acesso ao certificado. Então, toda a trilha de conhecimento que vocês forem concluir, ele vai gerar um certificado. Esse certificado é importante para vocês, porque dá propriedade ali, né? Vocês têm uma base ali do que vocês aprenderam de fato. Então, ele gera um certificado. Cada trilha vocês vão ter um certificado. Só um minutinho. E aí, pessoal, essa questão do certificado ela é bastante importante, não somente para o usuário, né? Claro, ele vai realizar a trilha, ele vai testar o conhecimento, como a Vivi comentou, mas esse certificado, ele serve também, né, pensando ali estrategicamente, até para a empresa, né? Então, a gente pensando numa agência de viagem, com um cliente em prospecção, que está ali, eu uso Argo ou uso outra ferramenta, né? Ou até mesmo eu quero usar Argo, mas tenho receio ali de como que vai ser a implementação, como que vai ser o suporte. Então, essa certificação ela serve também como munição para dizer, olha, a gente é uma agência que possui colaboradores certificados na ferramenta, na plataforma. Então, a gente tem vasto conhecimento, a gente tem expertise para implementar, para prestar um suporte adequado. Então, isso acaba trazendo uma segurança para o cliente, né? Então, se a gente se colocar ali na cadeira do cliente final, é sempre muito importante saber que quem está fornecendo o serviço tem total domínio daquele processo, daquela ferramenta. Então, eu acho que isso também pode ser utilizado como munição ali para uma prospecção ou para um cliente que quer adicionar um novo produto na plataforma, né? Então, acho que é bastante interessante utilizar para esse tipo de viés também. Bom, aqui a gente passou por uma demonstração de uma trilha mais curta ali, justamente para mostrar para vocês como é fácil navegar na ferramenta. Os conteúdos estão didáticos, estão detalhados, são conteúdos interativos, conteúdos que possuem áudio, caso, né, o usuário queira usar a opção do áudio. Então, a ideia é justamente a gente mostrar ali a facilidade, né, e a utilização, a importância da utilização da plataforma no dia a dia dos usuários, né? Seja para um novo colaborador ou para colaboradores aí que precisam fazer uma reciclagem, enfim. Então aqui a gente passou justamente por essa demonstração para mostrar ali para vocês essa reestruturação do Argo Academy, tá bem? Bom, agora a gente abre aqui para perguntas, tá? Tem algumas pessoas que estão levantando a mão aí. E o Vitor já está respondendo aqui o chat, Vitor, é isso ou não? Tem perguntas no chat? Na verdade, acho que a Elaine, ela levantou a mão, né, mas acho que está bloqueado para áudio. Então, se puder, Elaine, só mandar a pergunta aqui, sua dúvida no chat, né, a gente responde aqui prontamente. As perguntas a gente vai responder, as dúvidas, perguntas aqui no chat, né, como eu falei, a gente vai ter o canal aberto aí para o pós-reunião, para responder dúvidas ou sugestões, mas podem mandar aqui no chat o que vocês estão achando da plataforma, o que vocês acharam, o que vocês acharam dessa iniciativa, né, da Argo, dessa construção, digamos assim, a quatro mãos ali, né, para a construção do conteúdo e tudo mais. E, enfim. Bom, a Bruna perguntou aqui se já temos o link da plataforma.
posso até responder aqui, Vivi, a gente já fez algumas divulgações, tá, Bruna? Não sei se você já chegou a receber as comunicações, mas já sim, já temos. A Vivi, no começo da demonstração, ela disponibilizou, ela mostrou o e-mail que a gente disponibiliza para vocês pedirem o acesso à plataforma. Vivi, pode colocar aqui no chat, que aí é através do e-mail argoacademy@useargo, mas já está disponível, a gente já tem conteúdo criado para consumo, e aí, como a Vivi comentou, os conteúdos eles serão criados aí gradativamente. Mais algum ponto, pessoal? Carlos também. O Gemerson, ele pergunta se terá alguma trilha que possamos direcionar para nossos clientes corporativos. Sim, a ideia é ter ali trilha criada e pensada para o cliente final, né? Talvez a gente ainda está estudando a hipótese de liberar para algum cliente final através da agência, né? Ou minimamente disponibilizar o link do conteúdo ali como uma espécie de manual, né? Então, sim, a gente tem essa perspectiva de criar o conteúdo para usabilidade, né? Que é o que o usuário final tanto quer. Mas sim, a gente tem essa perspectiva sim. Ah, com relação à rodoviária, é possível abrir um campo de conexões deste rodoviário? Quando estará disponível para integração com sistemas de back-office? A Marilene fez essa pergunta. A gente disponibilizou recentemente a trilha de rodoviário, tá, Marilene? E ela se refere à parte de usabilidade. Quando você fala de disponível para integração com o sistema de back-office, entendo que você esteja falando ali o pós, né? Então, uma vez criada a transação, ela integrar com o back-office. Isso não está relacionado diretamente a uma trilha de conhecimento, tá? Então, isso é uma parte de integração que ela fica por trás, né? A gente pode até conversar sobre. Depois você pode até mandar um e-mail para a gente, através do executivo de relacionamento, ou até mesmo para mim diretamente, e aí a gente pode falar mais sobre, mas o conteúdo aqui ele é mais sobre como utilizar a ferramenta, né? Como utilizar e usufruir das funções da plataforma. Quem tem acesso, quem tem usuário ao antigo acesso Argo School já tem acesso ao Argo Academy, né? O Talmo perguntou. Não, a gente, como é uma plataforma nova, tá, Talmo? A gente disponibilizou todas as comunicações, né? Sobre como pedir esse novo acesso, a gente mencionou um pouquinho aqui, mas não, é uma plataforma nova, os conteúdos são novos, então a gente precisa de fato que vocês solicitem o acesso aí para iniciar, tá? Tem algum custo adicional para a agência? A Adriana perguntou. Não, Adriana, zero custo para a agência, tá? É uma plataforma totalmente disponibilizada aí pela Argo, tá? Como uma base de conhecimento mesmo, assim como é a Wiki, tá? Então vocês devem ter bastante conhecimento aí sobre a nossa Wiki. Então o Argo Academy ele vai servir como uma base de conhecimento e sem custo nenhum para a agência e para os usuários, tá bom? Toda vez que vocês criarem uma trilha, o Fábio pergunta: recebemos um e-mail informando? Sim, Fábio, o intuito é a cada trilha que a gente criar, né, a gente vai fazer a divulgação, tanto nos canais oficiais da Argo, quanto através de comunicações via marketing e agente de relacionamento, executivo de relacionamento. Então, sim, toda a trilha que for criada vai haver uma comunicação sobre a nova trilha. O Talma também pergunta se tem um limite de usuário por agência. Não, não tem um limite de usuário por agência. Tá? O intuito aí é, de fato, a gente atingir o maior, todo o público da agência que, de fato, vai ter ali interação com o Argo, como eu mencionei no início, tanto o pessoal de vendas, executivo de relacionamento, suporte, implementação, consultor de viagem. Então, vai ter trilha, vai ter conteúdo para todos, né? Então, o intuito é que todos que têm alguma interação com a ferramenta possam atuar e utilizar o conteúdo da plataforma. Teremos acesso a esse webinar futuramente para consultas e revisões? Não sei dizer, eu posso avaliar com o marketing se esse webinar ele é enviado posteriormente, tá? Posso tirar essa dúvida, mas qualquer dúvida, tá, Valmari?
que você tiver com relação à plataforma, com relação à trilha, você pode direcionar para a gente, para o Argo Academy, né, o e-mail que a gente compartilhou, ou acessar a gente através do executivo de relacionamento. O Estevão já solicitou acesso, legal, Estevão, ótimo. A Rosana pergunta, quais dados devo enviar na solicitação de acesso? Nome, e-mail e agência, né, Vivi? Perfeito. Nome, e-mail e agência é o suficiente para a gente poder fazer o cadastro e enviar os dados de acesso para você. A Vivian colocou aí direitinho. Bom, mais algum ponto? Podem deixar o feedback de vocês aqui também no chat, pessoal. É importante a gente saber, já colocar aí alguma sugestão de trilha que vocês gostariam de ver na plataforma, né, algum ponto que vocês gostariam de que a gente colocasse, enfim. Acho que a Valmari comentou aí que achou bastante intuitivo, isso é bem importante, esse é o intuito, tá? Quando um usuário se desligar da agência, como se dará o cancelamento do acesso? Isso é um processo que a gente está estruturando, tá, Talmo? A gente não tem, obviamente, como saber quando um colaborador ele se desligou da agência. Como é um conteúdo aberto para a agência e ele pode acessar, não vejo um grande problema ele ter acesso ao conteúdo da Argo ali assim que ele sai da agência. Mas o ideal é que a agência informasse para a gente que o colaborador ele saiu ali da agência e aí possivelmente a gente retira o acesso até para a gente ter um controle e um gerenciamento sobre os acessos. A Tatiana aí comentando que ficou excelente, que sugestão de conteúdo sobre políticas da Argo. Perfeito, Tatiana. A gente tem mapeado também, mas a gente com certeza a gente vai ouvir vocês para dar prioridade justamente nesses conteúdos que vocês entendem ser mais importantes, tá? Então, a gente fez um mapeamento, pessoal, de exatamente tudo que a gente tem na Argo. Só que, como vocês sabem, é muito conteúdo, então a gente vai criar gradativamente. Então, por isso que a gente está trazendo para vocês, para o mercado, justamente para ouvir e a gente poder antecipar alguns conteúdos ali que façam mais sentido para vocês. O Dorival pergunta, no caso para o cadastro na plataforma, como faço para vincular a minha conta pessoal? Pois quando vamos para outra agência, o certificado fica relacionado na agência que informei no cadastro e não no e-mail pessoal. Bom, Dorival, não há problema você fazer um cadastro no seu e-mail pessoal. De qualquer forma, o certificado, você pode fazer o download, tá? E aí você pode obter esse certificado e guardar num arquivo pessoal, não há nenhum problema. A Daniela elogiando, acho que eu pulei alguma... O acesso ao Academy terá acesso 24 horas, já que muita gente que prefere curso fora... Sim, a plataforma ela pode ser acessada a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Os conteúdos estarão disponíveis ali, basta pedir o acesso, então não tem problema nenhum. A linguagem é só em português ou tem tradução para inglês e espanhol? Gabriela, inicialmente, a gente está focando no conteúdo em português, de fato, que é onde a gente tem o maior consumo, mas a gente também já está estruturando o conteúdo em espanhol, principalmente, porque nós somos uma empresa Latam, né? Então, o público Latam, né, os nossos clientes de fora do Brasil também vão ter acesso. E aí, posteriormente, a gente também pensa em criar esses conteúdos em inglês. Perfeito. Perdi o acesso, Andréia. O acesso ao órgão precisa ser visto como administrador da agência? Não, não precisa ser visto como um administrador da agência. Como eu comentei, Andréia, o intuito é que todo mundo da agência que tem acesso ao Argo, né, seja ele um vendedor, seja ele um administrador, que a gente fala ali de suporte, implementação, mas também os executivos de relacionamento tenham acesso ao Argo Academy para consumir o conteúdo e ter a autossuficiência para falar sobre qualquer tema da ferramenta, tá? Bastante parabéns aí para Vivi. Podemos replicar ou inspirar no conteúdo para a criação de material próprio? Não é plágio, é só um Ctrl+C e Ctrl+V.
O conteúdo ele vai ficar disponibilizado em trilha, nas trilhas, tá? Ele não prevê um download do conteúdo, tá? Então, como a gente fala de tecnologia, é tudo muito dinâmico, né? Então, a gente está sempre evoluindo o produto. Então, a ideia é a gente ter essa base de conhecimento através de trilha e de um conteúdo próprio da Argo, no caso, a Argo Academy, justamente para qualquer atualização que houver, o usuário poder se atualizar dentro do Argo Academy. Se você retém esse conteúdo para si, ele pode no futuro ficar defasado e aí a gente acaba se perdendo. Então, o intuito é sempre que vocês se atualizem através da plataforma mesmo, tá? E aí, se vocês quiserem, obviamente, criar, através do conhecimento obtido, algum conteúdo por fora, não vejo problema, né? Não há um empecilho, obviamente. A ideia é transmitir conhecimento para que vocês consigam aí transmitir internamente para os seus clientes. Algum outro ponto, pessoal? Acho que é importante já até mencionar, a gente tem mais 5 minutinhos aqui. Acho que alguém já fez essa pergunta, né? Mas a gente vai disponibilizar toda a trilha criada, né? Através das comunicações. Então, assim, é importante que vocês acompanhem nossas redes sociais, é importante que vocês sempre estejam atentos às comunicações via e-mail de marketing da Argo, né? Então, recorrentemente vocês vão ver novos conteúdos. O Argo Academy vai substituir o Argo Wiki? Não. O Argo Academy é mais um recurso que vocês vão ter como base de conhecimento. Então, o Argo Academy, ele é, através das trilhas, um conteúdo educativo para vocês aprenderem sobre as funcionalidades, como fazer, o que a gente tem. O Argo Wiki, ele serve para vocês consultarem pontualmente uma determinada configuração. Então, um complementa o outro, tá? Então, não há uma substituição, é um complemento e é mais um recurso que a gente disponibiliza para vocês. CEO Travel, quais as vantagens desta plataforma e no que ela irá me auxiliar no dia a dia? Ele é objetivo para um iniciante que nunca teve acesso à plataforma? O intuito é atingir todos os públicos, desde o iniciante até um expert, tá? Então, claro, é muito conteúdo. A gente que trabalha na Argo não sabe exatamente de tudo, tá, pessoal? Então, a gente está sempre estudando, analisando e aprendendo com a plataforma. Então, o que a plataforma vai auxiliar no dia a dia é exatamente no que ela pode proporcionar. Como fazer uma configuração, quais são as configurações, as funcionalidades presentes na ferramenta. Então, isso vai ajudar, e aí, como eu mencionei, até, né, voltando nesse ponto, nesse aspecto, ele vai ajudar do vendedor ao consultor de viagem. Né? Então, o vendedor que está lá numa prospecção de um cliente, é interessante e é importante que ele saiba o que a ferramenta pode proporcionar, quais são as configurações, quais são os conteúdos que ela tem, para tirar uma dúvida ali para o cliente em prospecção, para demonstrar de fato conhecimento. Então, o auxílio no dia a dia é exatamente esse. E claro, se você tiver uma dúvida, como eu comentei, é autossuficiência. Se você tiver uma dúvida no dia a dia, o cliente enviou um e-mail pedindo, necessito saber sobre a configuração de centro de custo. Você não sabe? Entra no Argo Academy, entra no Argo Wiki e faz a consulta da trilha, por exemplo, de centro de custo que a gente vai lançar. E aí lá você vai obter a resposta que o cliente está pedindo. Então, no dia a dia, ele vai ajudar nesse sentido também, tá? O usuário corporativo de uma agência poderá ter acesso dentro do ambiente da empresa? É um ponto que a gente está estudando, tá, Estevão? Porque quando a gente fala em abrir diretamente para o usuário final, a gente fala de uma gama muito grande de acessos, tá? E a gente pode acabar perdendo o controle. Nesse momento, o intuito é a gente impactar o usuário corporativo somente ali na gestão, a nível de gestão de viagens, não no nível de secretária ou no nível do usuário final. Então, o intuito é usar ali, impactar a agência de viagem, né? Todo mundo da agência que utiliza a ferramenta e, eventualmente, ali um cliente de usuário final que é mais na gestão de viagem, mais em termos de configuração. Senão a gente acaba perdendo um pouco do controle de acesso, porque imagina, a gente tem muitas empresas, muitos usuários, né? Tem empresas aí com mais de 5 mil colaboradores. Como está o SLA para cadastro ao suporte Argo? Terminei os cursos. Eduardo, esse aqui é um tema um pouco diferente, né, de
com relação a SLA, a gente não atua aqui na área de Customer Services. De qualquer forma, como você já efetuou os cadastros, né, desculpa, os cursos através do Argo Academy, relativos aí ao suporte, manda um e-mail para esse executivo pedindo urgência para ter esse acesso, tá bom? Que mais? Bom, pessoal, acho que a gente chegou aqui aos 45 minutos, né, do webinar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem acionar a gente através do executivo de relacionamento ou através do próprio e-mail do Argo Academy, tá? Então a gente conta aí com o feedback de vocês, com as sugestões. É de extrema importância que vocês tragam para a gente as sugestões de conteúdo para a gente ir criando, para que vocês possam ter conteúdos que estão de acordo ali com as dores de vocês do dia a dia, tá? Então, é mais um recurso, é mais uma forma de auxiliar vocês no dia a dia, trazer autossuficiência, conhecimento sobre a plataforma, enfim. E a gente está aqui para apoiar vocês nesse sentido. A gente vai construir essa ferramenta, essa plataforma junto e deixar ela mais robusta com o passar do tempo. A gente vai enviar uma pesquisa de satisfação para vocês, tá bom? Após o final do webinar. Então é importante que vocês digam para a gente o que vocês acharam do webinar, até para a gente talvez aí poder fazer outros bate-papos como esse no futuro. Talvez aí até dialogar sobre próximos passos e tudo mais, e consequentemente trazer para a gente aqui sugestões. Não sei se a Vivi quer comentar mais alguma coisa, agradecer aí os parabéns. Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos, a disponibilidade do tempo e o tempo de vocês, tá? Para esse encontro, que é super válido, super importante, justamente para a gente quer, né, entender quais são as necessidades de vocês, quais são os conteúdos, como a gente já colocou aqui. É importante também vocês nos acompanharem nas nossas redes, tá? Então, nos acompanhem aí nas nossas redes, que toda essa comunicação a gente vai disponibilizar nas redes também, tá? E seria isso. Queria agradecer a disponibilidade e o tempo de vocês e dizer que a gente está aqui para ouvi-los, tá? Então fiquem à vontade aí para que vocês, para que a gente possa receber o feedback de vocês, que é super válido, é super importante para essa reestruturação aqui do Argo Academy, tá bem? Só agradecer mesmo. Bom, pessoal, é isso. Obrigado novamente. Enfim, estamos aqui, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer outro ponto, a gente disponibilizou esses canais e aí é só entrar em contato com a gente. Então, até logo, até breve. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Aí